Eu andava a dizer que não tinha preparado nada. Eu não preparei nada. Não tinha preparado nada. De maneira que pela primeira vez vamos ter um autor ao vivo. Nestas sessões, das sessões em direto e ao vivo, nestas sessões do Canto das Hadas. O mestre Túlio, que todos nós conhecemos há muito tempo, e eu também conheço, e cada vez que nos encontramos, sabe aquela? E é com muito prazer que eu ganho 5 minutos ou 10 ou um quarto de hora a ouvi-lo dizer a última, ou uma que estava esquecida parcialmente e que depois recuperou, e então ele começa outra vez. Tem 82 anos, nasceu em 1925, então ontem ele dizia a mim, um amigo, Sacado Alentejo, Conselho de Santiago do Cacém, então ontem ele dizia a mim, um colega meu, eu leio, mas escrever sem pouco caixinha, alguma coisa não sei. Aprendeu a ler nas escolas regimentais, não foi? Em Beja, na tropa, que era na altura, era um dos sítios onde se aprendia a ler, eram as escolas regimentais, e desapareceu hoje. Que é uma pessoa modesta, muito dada, que não sabemos, mas que tem esta coisa que não se aprende em lado nenhum, que é a vontade de fazer coisas e de procurar. E eu tenho, se ele tivesse aqui, se ele dissesse tudo o que faz, haviam de ver a profundidade que há na simplicidade deste homem e do que ele faz. Não é uma pessoa rica, como é evidente, todos nós sabemos, mas comprei um Atlas, costumo 20 contos. Este 20 contos. Um Atlas. Tem a República da Rússia. Um Atlas atualizado. Este homem comprou documentação para se atualizar para fazer qualquer coisa. Que algum peso económico, se calhar, lhe custou. Tem muitas independências já. As novas independências, né? Os novos países. Daqui a bocado vamos ouvir. No projeto do Canto das Letras que eu tinha na secundária, uma altura também pedi-lhe o favor de lá ir, fomos no fim do primeiro período, fomos lá à escola, há várias turmas, e então ele dizia uma poesia, aquilo, depois passámos pelo feito e um miúdo, então e aquilo, não sei o quê. E como é que você sabe as capitais dos países? Então eu digo lá, qual é a capital, não sei o quê? Uns netos, não sei. Não sabe? Então andas aqui na escola e não sabes a capital do Gabão, claro que era uma coisa assim um pouco normal, do Burkina Faso, e andas tu na escola, olha quando eu andei na escola e sei e tal. Mas há uns dias que somos palermas. Qualquer criatura, qualquer criança faz isso. Então não há de fazer isso. O gato também faz umas quadras, mora aí por pé de Santiago, disse a outro pé que me encontrou. Daqui qualquer gato faz aquilo, então não há de fazer. O feito que é fácil, é qualquer gato e fazer uma coisa dentro. Além disso, é um excelente conversador, como vão ver, contém histórias. A propósito de qualquer coisa, ele faz lembrar um bocado do Vitorino Mestre. Se lhe falarem desta caneta, ele começa a falar da caneta e vai acabar nas sequoias da Califórnia. E, portanto, é um homem também excelente conversador, tem uma memória prodigiosa, Deus a conserve por muitos anos, bem disposto, um homem otimista. E quando eu me reformei, pensei, uma das coisas que queria fazer era editar a obra do Mestre Túlio, porque a obra do Timanel já está editada, é muito reconhecida. O Mestre Túlio tem coisas dispersas. Eu tenho uma coisa que uma professora lá da secundária fez, são 20 ou 30 décimas, mas é uma obra que vale a pena fazer, ser estudada, porque eu não sei se ele hoje vai lembrar, acho que já esqueceu, mas quando foi feita a termoelétrica de Sines, eu lembro-me desse, então ele fala no progresso, põe em contraponto o progresso, a poluição, a alteração da paisagem, quer dizer, quando tem a noção do ambiente, o que aquilo significa, o que era de importante para uma região que estava astronomicamente, mas também o contraponto da poluição e tudo isso. Portanto, e tem muitas coisas. Portanto, eu acho que a ASAS se devia responsabilizar aqui hoje, fazer uma declaração de intenções de publicar a obra do Titúlio. Não é difícil. Ela está, muita dela está escrita, a outra é registada em gravador. Tem tudo escrito, tudo. Tem quase tudo, algumas não tem, mas pronto. E depois internamente. Era fácil, não tem nada editado. É da Câmara Municipal de Sines, ainda fizeram mais outros poetas, 3 livros. Em conjunto, Sines, reparem com isto. Mais tarde eram mais poetas, outro livro, depois mais tarde eram outros poetas, fizeram outro livro também. Tenho lá. Bom, mas isso são os certos. Eu acho que deveria fazer uma obra dele sozinho. Trabalhada sozinho, por tema, depois de ver se depois há de haver especialistas para isso. Faz ir ao Estrela, faz até mais barato, e mandarem imprensar a obra. Não, a gente imprensa isso cá, a gente imprensa isso cá. Está igual os folhetos estão lá, tem lá. Sim, a gente vai fazer um projeto para isso. Quem fazia isto era o Gaspar. Mas a gente faz isso também. Nós temos lá boa gente, sabe fazer isso bem. A Câmara Municipal de Santiago também mandou lá. Foi
lá 2 vezes a minha Paula, que trabalha aqui na Junta de Freguesia, também foi lá apontar. Pois, mas isso foi uma coisa, deve ter sido uma coisa pontual para... Pronto. Para uma coisa bem feita inclusive feito um estudo para alguém que saiba, com um prefácio interessante. Eu posso tentar, não sei se conseguiria, mas que o Gastão Cruz ou a Lídia Jorge, eventualmente, se lesse a obra, fizesse um prefáciozinho. Pronto, nesse aspecto posso também fazer alguma tentativa. Pronto, mas pelo menos que fique a ideia, se aceitarmos tacitamente que sim, fique a ideia que a ASAS quer ser o motor para editar esta obra. Mestre Túlio, eu acho que já falei demais. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, igualmente. Obrigado, vamos todos gostar muito de ouvir, esteja à vontade. Homens tenham juízo e não se façam atrevidos, e nunca se metam em guerra e a Rússia e os Estados Unidos, e não queiram utilizar as armas nucleares. Destroia milhões de lares, deixa tudo funcionar. Ponham-se bem a pensar, e neste primeiro aviso, o sossego é que é preciso, que é a paz e a liberdade, e para não destruir a humanidade, os homens tenham juízo. Têm canhoeiros e couraçados, aviões supersónicos, têm submarinos atômicos, tanques e carros blindados. Têm armamentos bordados também fornecidos para matar milhões de indivíduos, mulheres e crianças, e evitam de fazer matança, não se façam atrevidos. Rampas para lançar foguetões e superfortalezas voadoras, e bombas e metralhadoras e vedetas e porta-aviões. Têm tido instruções no mar, no ar e na terra. E há muita gente que erra, que fazem parte do povo, e peço que hoje sentimos povo, nunca se metam em guerra. Têm grandes invenções e também preparados. Têm mísseis teleguiados em quase todas as nações. Na lança a bomba de neutrões, que também são atingidos. Peço aos homens instruídos que tenham prazer e orgulho para não se meterem ao barulho a Rússia e os Estados Unidos. Eu já digo para meus capitães, acabou a guerra e bom me diga assim. Tinha eu... Quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Depois tinha 20. Estava na tropa nessa altura? Não estava ainda, depois é que fui, ao fim de um ano é que fui. Acabou em 45, acabou em 46. Para a Madeira e para os Açores, não é? Depois eu perdi a República em 46 e fui em 47 e depois ainda tive ali 7 meses. Que é que ele de vontade para os Açores, eu não me referia número, mas cali-me, não disse nada. Um sargento a perguntar. Quando eu ouvi pronto, mas graças a Deus até pronto. Espera lá, tem como para lá, não é para a guerra. E fui, para os Açores, passámos a ilha de Porto Santo, tão longe como daqui o mini preço ali. O barco ficou canto, que aquilo ali é só rocha. E depois passámos a Vista Luz lá longe, mas passámos depois, chegamos à Ilha da Madeira, levou 2 horas do barco a Carvalho em Luz. Estive lá um dia inteiro, abalámos de lá, chegámos lá ainda de noite, uma manhã, era de manhã muito cedo, e ia sair luz da vila de Porto Santo lá longe. E me deram de cedo, e então chegámos lá, ainda fazia escuro. E abalámos lá com a Moura Sónia, o barco fez assim, lá o fechado, passaram a Câmara de Lobos, o cabo girão, e eu depois dei a volta assim, vi-se Porto Santo. Quando a gente ia lá para o outro lado, via-se Porto Santo. E depois bateu essa hora de sol, chegou o nascer de sol a Santa Maria, tipo tão longe de Santa Maria, como daqui não sei por do carro. Passaram ali, antes de chegar a Lá ninguém sapiou. Em São Miguel que sapiaram. Temos até a Ponta Delgada, e fechando baixo, fechando cima. E depois chegamos depois a Angra do Lima, no dia 14 de setembro de 1947, às 9h30 da noite. Depois ainda partimos para o norte, que é o campo da aviação. 10 dias depois nascia. O aeroporto é nada. Não faz o norte ao pé da Praia da Vitória, que é a pista da BA4, sim. A Praia da Vitória fica em É baixo. logo em baixo, sim. Fica em baixo. Bom, então, de maneira que vai, vamos lá acabar aqui a coisa. Tinha acabado a guerra, havia 2 anos. Graças a Deus acabou aquela horrenda guerra. E deixando um bom cenário
e a paz cá na nossa terra. No dia 7 de maio, às 23h01, cessou aquele fogo bruto, que ainda era pior com raio. A Alemanha apanhou um ensaio, como ela nunca pensou, quis ganhar, mas não ganhou. Quem tudo quis, tudo perdeu, e o fogo que ela acendeu, graças a Deus, acabou. Estou a fazer a explicação para dar a ver aos pimpões, para ficarem a saber as capitais das nações. Capital de Portugal é Lisboa, e de Israel é Tel Aviv, e de Madagascar é Tananarive e Apia, capital de Samoa. Freetown, capital da Serra Leoa, de Porto Rico é São João, Khartoum, capital do Sudão, capital dos Palaus é Cruri, e Quito é capital do Equador, e estou a fazer a explicação. A capital é Dublin, da Irlanda do Sul, e da Coreia é Seul, e da Estónia é Tallinn. A capital da China é Pequim, habitantes tem 9 milhões, a capital tem 9 milhões. Há onde é capital dos Camarões, e capital do Uruguai é Montevideo, e há a família que sabe menos do que eu, é para dar a ver os pimpões. Capital do Japão, Mogadishu, capital da Somália, Roma, capital da Itália, e Teherã, capital do Irão. Islamabad, capital do Paquistão, é verdade o que eu estou a dizer, e peguem no mapa, vão ver, capital da Etiópia, Addis Abeba, para a família que lê e percebe, é para ficarem a saber. Londres, capital da Inglaterra, Estocolmo, capital da Suécia, Atenas, capital da Grécia, e minha palavra não erra. Capital da Austrália é Canberra, essa cidade fica longe, e eu a muitos e dou lições. Capital da França é Paris. Há pouca gente que diz as capitais das nações, mas digo-as eu. Mais moderna, não é? Mais moderna. Capital da Argélia é Argélia. É na África Setentrional. Port-au-Prince, capital do Haiti, é na América Central. Helsinki, a capital da Finlândia, e da Hungria, Budapeste, e da Roménia, Bucareste, e Bangkok, capital da Tailândia. Reykjavik, capital da Islândia, e da Índia, Nova Delhi. Ponta Delgada de São Miguel e Madrid, capital da Espanha, e Berlim, capital da Alemanha, capital da Argélia é Argélia. Varsóvia, capital da Polónia. Vilnius, capital da Lituânia. Tirana, capital da Albânia. Riga, capital da Letónia. Skopje, capital da Macedónia. E Dakar, capital do Senegal. Da Madeira, o Funchal, La Paz, capital da Bolívia. E Tripoli é capital da Líbia, é na África Setentrional. Capital da Rússia é Moscou. Erivan, capital da Arménia. Ljubljana, capital da Eslovénia. Lomé, capital do Togo. De Beni é Porto Novo. Bamako é capital do Mali. Suva, capital das Fiji. E da Dinamarca é Copenhaga. E da República Checa é Praga. Port-au-Prince, capital do Haiti. Timbu, capital do Butão. Da Guiana Francesa é Caiana. Capital da Áustria é Viena, e Libreville, capital do Gabão. Baku, capital do Azerbaijão, e de Ruanda é Kigali. Katmandu, capital do Nepal. Rosial, capital da Dominica, e São José, capital da Costa Rica. É na América Central. Homem sabe neste mundo e não vai toda à sepultura. E mesmo depois de morrer, o seu talento ainda dura. Homem que tem sabedoria, o seu nome deixa fama, como foi Vasco da Gama por ter boa teoria. Digno de ter valia, homem que a tudo dá fundo. Não há primeiro nem segundo que nem inveja a sua arte, e tem fama por toda a parte que o homem sabe neste mundo. Ainda se fala no Bocais, por ter boas descrições, e no poeta Camões, além dos outros mais, tenha visto homens tais com muita arte e figura. O sábio foi a criatura que foi por muitos conhecido, e mesmo depois de ter falecido não vai toda a sepultura. Ainda, homem que tem deixado o nome escrito na história em honra a uma memória que lhe tem levantado. O calafate no fado ainda hoje soube encarcerem, e ninguém pôde vencer aquele homem a cantar, ainda hoje se ouve falar e mesmo depois de morrer. Ainda se fala de Salomão, e no Marquês de Pombal deixou fama em Portugal e fez bom serviço à nação. Há muitos anos que estão debaixo da terra dura, em retrato e figura, que mandaram retratar, e mesmo depois de findar, seu talento ainda dura.
Marechal Duque Saldanha e deixou fama em Portugal. E tinha ações como o avô e o ministro Marquês de Pombal. Teve a sua alistação e no 1º de Infantaria o Saldanha pertencia ao 2º Batalhão. Foi promovido a capitão numa energia tamanha. Nos serviços de campanha mostrou bem o seu trabalho. Era João Carlos Carvalho e Marechal Duque Saldanha. Aos 19 anos era major, tenente-coronel aos 23, sua mãe filha do Marquês e seu pai conde do Rio Maior. Segui sempre do melhor numa carreira radical. Aos 27 anos afinal e foi promovido a coronel e à pátria foi fiel, deixou fama em Portugal. Venceu à vista as batalhas, foi o homem de respeito, o Saldanha tinha o peito, todo coberto de medalhas. Ainda se metem mais baralhas, foi essa que ele ganhou. O Napoleão derrotou, a França foi levar e podia-se elogiar, tinha ações como o avô. Em Lisboa foi nascido em 1790, com 6 anos e mais 80 foi em Londres falecido. Aos 36 foi promovido ao posto de general. Quando morreu era marechal. Foi um homem puro e reto, e basta o Saldanha ser neto do ministro Marquês de Pombal. Não há homem como Deus e nem mulher como Maria, nem santo como São João e nem luz como Maria. Padre Eterno, em 6 dias esta máquina formou. E foi então quando mandou-lhe ao mundo sagrado Messias. Andava noites e dias ensinando a ler os judeus, trazia discípulos seus pregando para Galileia e lá no reino da Judeia não há homem como Deus. Reza o povo em Israel, Sagrada Escritura também, é filho da Virgem Mãe, Rainha Santa Isabel. Santana é mãe fiel, todo mundo assim dizia. E sua filha Santa Irino, debaixo da Santa Fé, e normalmente como São José e na mulher de Maria. Eu já estou acreditado que o seu filho é Manuel e acompanha com o Cruel onde é que foi empregado. Onde é que foi batizado, lá nas águas de Jordão. Primo por a sua mão batizou o Redentor e não há nome com mais valor que é Santo como São João. Nem já vi nem há de vir neste mistério sagrado, um livro tão delicado, aonde o Senhor andou a escrever. Foi só para nos fazer ver que em todo o mundo tinha valia. E isto é que é uma alegria naquela brilhante rosa, mas numa noite tanto amorosa, mas não há luz como há dia. Bom, ouvia, depois viu outra vez dizia a mesma coisa. Outra vez dizia, fadista, se és cantor, e alguns põem de feita isto. Mas naquele tempo havia isto. Uma procura, uma pergunta, mas vai dizer. Fadista, se és cantor, explica-me esta procura. E diz-me quantos passos tem a grande rua da amargura. Foi tanto Cristo uma cruz às costas. Não sei se sabes disto. Diz-me lá o Valentino e qual foi o santuário que vive na lei de Cristo. Não sei se já tens visto, precisa um homem de valor. Diz-me qual foi o lavrador que inventou o primeiro arado e diz-me poeta sagrado. Fadista, se és cantor. A tua sabedoria é tanta, precisa um homem tão pacato, diz-me qual foi o monte mais alto que houve em toda a Terra Santa, e como tu ninguém canta, precisa um homem de finura. Diz-me qual foi a criatura que vendeu a outra por dinheiro, e qual foi o primeiro ferreiro, explica-me esta procura. Diz-me nosso pai Adão, em que dia se formou. Às horas que ele pecou, explica-me se és pimpão. Diz-me quando tem eleição de Jerusalém a Nazaré, e Conceição a Betulém de uma outra cidade, a terra da santidade, e diz-me quantos passos tem. Diz-me onde é que apareceu aquela escada tão nobre que Deus mostrou a Jacob e o tempo que Moisés viveu. A seguir da terra ao céu, de onde estava a sepultura, e diz-me agora com mistura os passos que deu Jesus, com o grande peso da cruz lá na rua da amargura. Agora é a resposta. Agora a resposta. Primeiro Abraão foi Noé, monte mais alto é Tabor. Fica de fronte, tirou, responde-me se és cantor. Digo-te isto porque sei, explico-te o primeiro ferreiro. São Marcos foi o primeiro santuário da nova lei. Judas vendeu o ser rico, não amava com fé. A escritura certa é, Isaías foi o sagrado, que inventou o primeiro arado, primeiro lavrador foi Noé. De Jerusalém a Nazaré, são 18 de águas correntes, e são 2 montes balantes, Santarém e Belém. Pois terras santas só tem 5 províncias de valor, e o monte onde subiu o Senhor.
por a sua altura ser tanta, e por toda a terra santa, muito mais alta foi. Tenho lido a Escritura, por isso me desembaraço. 2021 passo tendo a rua da amargura. És um homem de finura que tens um cantar tão bom. E até no cantar tens dom. Repara para a minha quadra, que onde Jacó pôs a escada e fica de fronte tirou. O tempo que Moisés viveu foi 120 anos para me livrar dos enganos no Monte do Nebo faleceu. Adão a maçã comeu, perdeu todo o seu valor. Foi o primeiro pecador que diz à sexta pregou e às 11 horas pecou, responde-se és cantor. É interessante esta ideia da criação do mundo e de como surge o mundo e das personagens bíblicas está muito presente nas poesias do Mestre Túlio. Ele fala isto. E reparem, há bocadinho disse Valenteiro e Santuário. Este santuário, também estes medievalismos, estes arcaísmos do português, ainda hoje os galegos dizem tal. Isto é santuário, vigairo, o vigarista, o vigairo, isto é medieval. Esse nome nem existe. Uma vez a minha Mónica, a minha neta. O quê? Santuário que não existe, é dizer ela? Não, era Valenteiro. Valenteiro já vi num livro. Existe, esse nome existe. Valenteiro quer dizer naquele tempo de Cristo. Havia esse nome de Valenteiro. E então eu fiz a cantiga. Há outra que é assim. Tem a ver com o mesmo temporal que eu e estava a bordar um gado. E foi um ano muito ruim. Isso diga coisas da sua vida, coisas que lhe façam lembrar o seu tempo de guardar animais, foi guardador de vacas, não é? Muitos anos, uma certa idade também. E de maneiras que andava por um gado e aquilo. O gato coitadinho comia pouco, mas tinha lá palha à farsa, o gato coisa. Como o tempo tem corrido, não dá produto a ninguém. E vai mal para quem não tem nada e para quem alguma coisa tem. Começou logo de enxeadas, vento levante e norte, e atrás de um outro mais forte deixou as árvores queimadas. Levaram filha colgada, derivada, a não ter chovido. Sofre mulher e marido, sofre muito pessoal e sofre o gato e moral, como o tempo tem corrido. Também vi a grande neve, no dia 13 de janeiro, e com respeito a cireiro, poucos faziam aldeia. O comer caminho é leve e seco não convém. Que seja aqui ou seja além, eu ouço a todos queixarem e se torna a continuar, não dá produto a ninguém. É muito estrago a ferragem, a terra não subia, estava seca. É muito estrago a ferragem e pouco trabalho feito. A lavrar, é muito estrago pouco trabalho feito. É muito estrago É muito estrago a ferragem e pouco trabalho feito e se dá-se a qualquer sujeito que tenha dinheiro e coragem. Falta polgada a pastagem quem tenha rebanho de vacada. Parece-me que a amada se pronto tenho ido e por isso estou convencido que vai mal para quem não tem nada. Há família inteligente para tratar de um regadio e até têm perdido o brilho por faltar água nascente. Semear a menos semente, como hoje dava mais tenho, dizer-se nisso por mim também. Por água me faltarem e pouco lucro vai tirar, não que há uma coisa tem. Mas aqui é mentira. Eu não semia nada, mas é para... Eu não semia nada. Eu trabalhava por conta dos lavradores. Avante com as forças armadas que venceram a batalha e abaixo com o fascismo e vão meter fim à canalha. No tempo do Salazar, o povo estava calado. Mataram um belo de algado para ele não governar. Não se podia falar. As ordens estavam dadas. Foram pessoas encarceradas. Mais de 100 mil e vivou 25 de abril. E avante com as forças armadas. Não foi logo uma vez. Eram encarceradas das agora. No governo salazarista, prenderam o Álvaro Cunhali. E foi secretário-geral do Partido Comunista. A PIDE era terrorista, castigava quem trabalha. E cercados pela muralha, não andavam à vontade e viva as forças da liberdade que venceram a batalha. Era natural de Baleizão, a trabalhadora Catarina, e um tenente de raça malina matou-a sem razão, um carrasco sem coração, a favor do capitalismo e contra o comunismo, o Partido dos Trabalhadores, e do vivo a 6 senhores e a paz com o fascismo. No outro tempo, os lavradores colhiam um cereal. Esses patrões pagavam mal aos pobres servidores. Os fascistas eram traidores, era raça da mesma malha. A minha memória não falha.
é uma verdade certa e como as forças estão alertas, vamos dar fim à canalha. E ganhava 10 escudos por mês. Como é que ganhava por umas botas? A minha mãe que eu tinha lá ia ganhar e também, nessa altura também, me ajudava lá a comprar umas botas. Mas que depois aprendi. Aprendi depois a fazer, quer ver? Eu digo, pá, às vezes há filhos lavradores, não tem assim umas botas como vês. Aqui as botas assim, tem. Só estava em Borguinho, punha uma tomba e punha uma sola de madeira que aprendi depois a fazer isso. Uma sola de madeira com uma queda assim, assim, logo coisa, e é para dar coisa. Olha, nunca mais me piquei naqueles carros, andava a guardar a casa, nunca mais me piquei. O mestre começou a trabalhar aqui, novinho? Tinha 8 anos. Através logo a guardar gado? A guardar gado. Fui ali para São Luís, é de São Luís, depois, aqui o livro que vamos agora Vila Nova, e depois, e na direção, depois, mas cá em São Luís é que eu morava. Na direção de São Luís, aí a Casa Branca, no outro, que é cá deste lado do rio, passei lá para o outro lado do rio, e minha mãe, coitadinha, era pobrezinha, dava a fazer às vezes qualquer coisa. Né? E depois fomos lá de uns primos meus que moravam na freguesia pois era na freguesia de Santo António, no Malavado. Estive lá 3 anos e tal. A da prima Bernardina e o primo Chico Guerreiro. Também tinha os filhos, que um também era Chico Guerreiro, e outro era António, outro era Zé, outro era Manuel e outro era Agostinho, era sapateiro. Esse era sapateiro, Agostinho era sapateiro. Estive lá 3 anos e tal. E depois abri lá, fiquei para o pé de Colos. De Colos voltei, com menos 11 anos, voltei aqui para o Sorocaba. Com 13 anos fui para São Luís outra vez, com 17 vim para cima para a terra da minha mãe. E agora, há 25 anos que moro aqui, agora para julho, eu moro aqui e comprei uma casa ao fim de 11 anos de morar aí. Comprei uma casa no bairro de Sousa. Já comprou? Comprei a casinha, agora lá e a filha, e estou eu, e está mais velho, mais novo, final. Deixa-me lá só dizer uma coisa. Então a senhora disse também uma cantiga, Rita? Já vou dizer. Deixa só a senhora Carolina. Ia sugerir um belo passeio, por acaso eu já fui a esta Casa Branca que o senhor fala. Portanto, vai-se tipo Vila Nova Mil Fontes, depois vira-se para São Luís e procurar depois uma estradinha estreita lindíssima que vai ter à beira rica esta Casa Branca, que é afinal só uma casa. É uma casa, não É na direção de São Luís, mas assim. É giro, é um passeio giríssimo para fazer. Vai ter que ir à beira do rio. Aí também logo quando eu fui para aqui, Casa Branca, é o nome daqui. a barriga do seu carro, assim do seu carro, com a idade do ano, depois fomos para lá para a Casa Branca. Pois. Mas depois meu pai era ao parteiro, fazia aqueles moriscos, hoje ia ao bar e slots, sei lá, mas essa cela por correr faz, era outra cela, é também quase parecido. E depois viemos para São Luís, e então com a idade depois de 8 anos é que eu fui lá para o campo. E eu depois, quando eu para lá, tinha 11 anos, vim passar a um sítio chamado Valdeir Gomes, que é uma ribeira que vem de lá, desse monte onde eu estava, vem para baixo, e cá depois já Valdeir Gomes era à beira do rio, vem para baixo, mete assim à beira do rio, e vejo um homem cá deste lado. Oi, Tragutinho! Sabe quem era o homem chamado Timonel das Adegas, que era o homem da Titreza das Adegas? Lá foi com uma barca, espera lá, tu não és o Túlio? Pois tu. Fiquei lá nessa noite, lá na casa dele. Uma vez que eu pus, lá na casa dele. No outro dia almocei lá também, naquele tempo se ia lá, não era o jantar, era diário, se ia lá e dormi lá, e no outro dia almocei e vim para a minha avó que morava em São Luís. Agora a minha mãe estava, já tinha na casa do meu pai era muito ruim para a minha mãe. Depois minha mãe juntou-se com um gajo, eu tenho perto dos polos. E depois viemos para aqui, então para o seu carro, depois mais tarde, quando depois lá cheguei, lá me ensinaram o caminho, fui lá. Passei ali um sítio que é os Lameiros, passei um sítio que é Altaipas, monte da estrada, e depois fui dormir, que a minha mãe disse o nome de uma mulher, que era São Luís, que era um fulano de Almedas. E depois onde é que mora aqui uma mulher, que era o nome da mulher agora, o nome era, o sobrenome era Almeda. Depois, naquela casa, naquela altura. Depois, mas você não sabe quem é a sua, não sei, a senhora Augusta, que era a mulher que jogava para ele, era cá sozinho, meu pai morava cá mesmo. Meu pai estava cá sozinho, depois. Dormi lá, no outro dia a mulher foi mais eu, e subimos assim a uma altura além, e vi-se Cobos. Não sei, agora vai daqui, vai por esse caminho aí, caminho velho,
fui de Regima Couros. De Regima Couros, e lá de Couros havia lá um sobrinho desse homem que estava com a minha mãe, que era António Jacinto. Ensinou-me o caminho para o Chalé, que foi um campo da aviação, de onde apoiava lá um avião que era desses de nome velho, que era o Brito Paias. Pois, o Brito Paias. E então depois vim para aqui, para o Sulgado. E dali com 13 anos fui para São Luís, e de São Luís depois vim para aqui com 17. Um poema dedicado à Dona Aparecida. Eu já tinha dado para si. E tem como título Maravilhosa. Faltava. Aparecida, uma brasileira a viver em Portugal. Uma senhora que em tudo é generosa, com o dom de ser sempre pontual, e a sua voz é simplesmente maravilhosa. É uma amiga de respeito e de valor, com uma simpatia como não deve haver igual. É uma mulher que dá carinho e dá amor, Aparecida, uma brasileira a viver em Portugal. Ela tem instrução e tem cultura. Tem beleza, é sincera e amorosa. O que faz é tudo com ternura, uma senhora que em tudo é generosa. Acho que preciso, ela gosta de dar a mão, fazendo o bem que for essencial. Assim se vê que tem um bom coração, com o dom de ser sempre pontual. Uma pessoa assim só se deve elogiar, porque é séria, é decente e não vaidosa. Tem em si um sorriso de encantar e a sua voz é simplesmente maravilhosa. Aparecida apareceu neste querido Portugal, com o dom que Deus lhe deu de ser honesta e pontual. Pratica o bem e não o mal, e foi assim que aprendeu. Neste querido Portugal, Aparecida, apareceu. E não estou a dizer mais. É natural do Brasil e agora está em Portugal. E agora são todos para vir aqui assinar. Já viu? Pega lá isso. Mas tu também tem direito a um beijinho. Me conhece? Eu conheço, sim, senhora. Já conheço. Uma vez que vai com uma moça e digo, mas você também sabe quase 100. Se você souber 50, eu digo 100. Se você souber 100, eu digo 70. É para já. É para já. Esse naquele tempo sabia muito mais do que sei agora. Bom, já me temos esquecido de algumas. E agora, naquele tempo, havia muita gente que queria ouvir, coisa mulher, nem pouca gente gosta de ouvir. Mas principalmente digo assim, descusa de levantar a fervura, que não és nenhum alma quente, e se vens para aqui cantar por fama e estás enganado aparente. Contra a tua poesia não tema a tua voz, e nem que me venha mais feroz que a própria fera bravia. Essa tua valentia quer subir grande altura, e vais lá na maior baixura, vais a ficar preso no laço, e não enterrado nem um passo de escusa de levantar a fervura. Podes vir a vento feito, com os panos todos armados, ficam todos cavacados só com a respiração do meu peito. Debaixo do bom preceito, avanço com todo o valente, e não me arreganhes o dente, não me venhas a refilar, que eu não tenho medo de me escaldar, que não é nenhum mal aqui. Esperamos que isto é assim, vai lá, está lá, é bandido assim. Rapaz, não desmoreças, tira-te deste costume, que temos aqui um boi a lume e fora 3 cabeças. Contra mim não encareças, que é como chover na lama. E agora choram na cama, não te dê algum desmaio, eu não me calo nem com um raio, sai para aqui cantar por fama. E pus-te fogo à caldeira e rimo de força de gás. Vê lá ver outro rapaz, perdes aqui esta carreira. Vou-te fazer fogalheira, fique zangado ou contente, e mesmo aqui hoje em presente, vai-te a máquina a vapor, tu é que és ter valor, mas estás enganado aparente. Mas depois disse outra coisa, faz o nariz fora para picar no cu da gente. Vou desculpar, tá? Faz o nariz fora para picar no cu da gente.
Mas isso foi feito ali na hora, logo ali na presença? Foi feito ali no momento? Essa coisa aqui foi feito no momento. Isto é teatro. Agora já não é assim bem. Tem mais dificuldade aí. Outra vez, ele disse mais 10 ou 12 quadras. Ai, que chama, tanta quadra aqui assim, que é mais de 200 ou 300 quadras. E não me lembro nenhuma. Estava lá outra malta, até não te lembro nada. Tu não sabes? Então tu não sabes como é que tu andas, filho. Diga-me uma coisa, mestre Túlio. Faz as quadras, não escreve, não é? Não escrevo, mas peço às vezes à minha... Como é que se escreve este ponto? E vou lá para não me esquecer. E depois a minha filha vai e diz, a minha neta quando estavam cá, e depois escreveram coisa, pronto, e depois procurava aquilo. Pois, eu estava... Que antigamente fazia e não me esquecia. E nunca mais se esquecia. Ao mestre Túlio, e aquelas coisinhas, aqueles panfletos que você me ofereceu a 25 tostões, onde é que foram feitos? Aqueles assim. Aquela escrita Sim. foi ali na coisa, na engate. Como é que se chamava isso? Que antigamente havia muito isso. Isso tinha um nome. Ele ofereceu-me assim uns coisas. Como é que se Ainda chamava ao isso? preço, 25 tostões. Com uns poemas dele. É uma literatura de cordel. Fazia-lhe coisa, o Gaspar. Gaspar é coisa disso. Olha, quero ouvir. Depois disse como é que era assim. Ouvi o cuco esta manhã e não tinha senão parola. Ouvi-te cantar a ti e cantava na mesma bitola. Levantei-me da minha cama e eu ouvi cantarolar e pus-me bem a reparar e sempre é passo de lama. Estava no meio de uma rama, a gente não havia ninguém, pensando cantar bem, não fazia senão cucu, e é exatamente como tu ouviu o cuco esta manhã. Ele teve uma grande briga em cima de uma pernada e cantou toda a madrugada e sempre na mesma cantiga. Cá tu em que te diga, cantaste na mesma escola. Fizeste uma mistura que até canto repetiu e toda a gente ali ouviu e não tinha-se na parola. O cuco é ave de pena, é um pássaro muito parrudo, que é ter presunção em tudo e tu fazes a mesma cena. São coisas que desordena, foi o que eu observi, e eu só te comparo aí, mas é com um de caduco e com a mesma pausa de cuco ouvi cantar aqui. Olha para aquele passarinho, como ele está todo zangado e está ali todo arrufado, parece-me um conto malinho. Se o cuco fosse ceguinho, que ganhasse para uma viola e fosse ajudado da bola e iria cantar o fado, tu vinhas para mim criado e cantava na mesma bitola. Não havia companhias, não havia televisões, e portuguesa, que é mais velha, também não havia, e depois chamava-se Teresa, a minha avó, aquele povo, na Casa Nova de Berlim. O pai que era o dono daquela casa. De maneiras, ia lá muita gente, tinha ali nas Pedras Negras, que as Pedras Negras é uma propriedade aqui perto, na freguesia de Vila Nova. Mas tinha lá também umas fazendas lá. E aquele dia arrendaram, tinha lá um rendeiro, pois, arrendaram, tinham recebido uma renda e moravam ali, e umas 3 ou 4 cercas. E depois bateram à porta. A minha avó não ouvia, porque ela era surda, não ouvia surda. Mas ouvia se a gente gritasse, não ouvia, mas a minha avó às vezes tinha a porta assim fechada. É que Teresa! Depois tinha lá uma janela, o lar, sabe como é que era o lar? Está naquele canto, não está? Naquele canto, eu disse bem. O lar é a chaminé. Faziam, a um canto faziam um fundo. O lar é chaminé. E então havia uma janelinha, truz, a Teresa. Havia lá ouvia, calhava estar lá, todo mundo ouvia. Tinha uma casa ali, levava, naquele tempo era, faz assim, você agora passa lá em Capuchinho. Capuchinho das amêndoas. Sim. Exatamente, era isso. Das castanhas. Naquele tempo. Não se lembra da castanha. Pois, para pôr qualquer Nunca fez, então passa aí. Eu tenho aqui pão e trago aqui ovo. E a minha avó ia além, e eu
mesma coisa, ia logo além, lavava-me bem as mãos e pegava logo uma coisa na frigideira e a mulher ajudava, que essa mulher, a mulher tinha visto, tinha muitas pedras negras. Fazia, minha avó fazia aquele jogo, eu estava às vezes lá, muitas vezes ia lá comia, e outras mulheres iam lá, e homens também iam dizer quadras, e não está a minha avó, sabia umas cantigas, quero ouvir uma quadra que a minha avó também ensinou, o que é feito por mim já lhe disse, sou aquela ali que é na cabida, esquecido, e depois já digo outras feitas para mim. Se perdeu o feliz destino na base do desengano, mas o modo não está grande coisa, ó amigo Gonçalves, mas a 10ª está boa, sabe? Se perdeu o feliz destino na base do desengano, foi-se o pensamento a pique salvou-se um homem nadando. Fui para um navio por moço, lá a fazer um marinheiro, e estive lá um ano inteiro fazendo milhares de destroços. Levando com um cabo grosso, que isso era para mim ensino, um homem com teto pequenino, sempre passa muito mar, e debaixo de um temporal se perdeu o feliz destino. Eram 30 passageiros, já alguns homens casados, e davam gemidos e brados que assustavam os marinheiros. Debaixo de uns alguaceiros, correntes a pouco pano. A viagem era de um ano, e era bem um goleiro, a viagem era de um ano, mas sempre de capa corrida, e temos a embarcação perdida na base do desengano. Pois o capitão a chorar, da companhia se despediu, e a descompanha a ver o navio, que em breve estamos a acabar. Não pensava chegar cá a Moçambique, adeus capitão Henrique, que é a última tripulação, e mandou Deus ser muito bom, depois o pensamento a pique. Aquela gente que ali morreu, nas ondas do mar embrulhados, todos morreram afogados, foi apenas que aconteceu. Que mais alguns dias viveu, segundo estava contando, para o mar seguir jogando, navegando muito à pressa, e a prometer uma promessa e salvou-se o homem nadando. Isto era da minha avó. Olha, e sabe se isso realmente era verdade? Se foi mesmo o contar de uma história que aconteceu, de um barco que foi até Moçambique e que naufragou? Isso Sabe se era aconteceu verdade? mesmo ou foi a sua avó que inventou? Não. Isso é na base de uma coisa que aconteceu. Aconteceu. Convidado aqui para a Câmara Municipal, fui também tomar azeite, depois. Foi mais poetas. Depois foram feitos aqui assim, porque era para alguns poetas menos simples, para a Câmara. Para a Câmara da Câmara foi aquela que eu também dei um poeta, para mim também que conhecia. Depois fui ao Algarve e disse assim, quando chegou a minha vez, muito bom, pega aqui o microfone, boa tarde, meus senhores e minhas senhoras, meninos e meninas, que o povo está neste salão e desejo muita saúde e sorte e alegria, estamos aqui no lado de na provincial da Guia. E digo, estamos aqui no salão também, vai? Estes fizeram nos cantinhos. Pois bem começou. Santa Rita, Conceição e Monte Douro e Vila Real. E a provincial Gravia fica no sul de Portugal. Sagres e Raposeira e Monchique e Corte de Santo Tomé. Boliquê, Milolé e Alfambre e Bordeira. Vila do Bicho, Carrapateira, Alto, Foseque e Olhão. É na Serra do Caldeirão, aonde nasce o Limira, e Vila de Caceira, Itavira e Santa Rita e Conceição. Martilão de Alcotim, Algesur e Oceixe. E Santa Bárbara de Nisto, Mexilheira Grande e Bensafim. Campeiros, Castro Marim, Silos e Azinhari, Cachopo e Amexiari, São Brás de Alportele, Barão de São Miguel, Monte Douro e Vila Real. Alvor e Portimão, Giões e Prelo, Torinho e Pinheiro, Marmoleiro de Corte de Cibrão, Lagos, Algoz e Puxão, e Lagoa e Santa Luzia, Alcântara e Guia, que brilham no horizonte, faz fronteira com a Ayamonte, a provincial da Via. Pode chegar na Santeira, não posso explicar tudo. Cravoeiro e Farrabudo, Almancir e Porteira. Paterno e Albufeira, Baqueiros e Zambujari. Faro é a capital e do Algarve que é meu velho, e pega com o Baixo Alentejo e fica no sul de Portugal. Porque é da como se formou o mundo, eu gostava de saber. Tenho falado com muita gente e ninguém sabe dizer. O planeta começou a girar e ainda continua. E vê-se o sol e a lua e a maré encher e a vazar. Milhões de peixes estão a nadar nas águas do mar profundo. Não há primeiro e nem segundo, nem existe em lugar e que saiba explicar como se formou o mundo. Vê-se as rochas e a terra, e vê-se rios e albufeiras, e barragens e ribeiras, vê-se a charneca e a serra. Se nunca houvesse guerra, para a paz se manter, e assim é que devia ser, dizem os homens de talento,
como se formou o firmamento, eu gostava de saber. Vi-se em nuvens e o mar, baleias e tubarões, e milhares de embarcações que andam a navegar. Ponham-se a reparar, o globo gira constantemente. É uma máquina potente que tem milhões de anos passados, e para adquirir as cidades eu tenho falado com muita gente. Vê-se as estrelas e vulcões, mata milhares de habitantes, e na selva vêem-se elefantes e vêem-se tigres e leões. Faz relâmpagos e trovões e depois vê-se chover. Bendito seja o poder que esta obra terminou, e como o mundo se formou, ninguém sabe dizer. É mesmo. O movimento cada vez é mais, e não havia antigamente. A ciência está a avançar, há mais família inteligente. Inventaram os aviões para poderem voar, para o povo ver e escutar. Inventaram as televisões, moagens e serrações, inventaram o ferro e metais, extraído de minerais, que os mineiros andam a arrancar, e ponham-se a reparar o movimento cada vez é mais. Porta-aviões e cruzadores combatem naqueles mares, submarinos e nucleares, giram com reatores. Têm aparelhos transmissores para transmitirem facilmente. É uma aparelhagem potente para poderem comunicar, e o que hoje estão a apresentar e não havia antigamente. Petroquímicas e refinarias, automóveis e caminhões, e há em todas as nações rádios em todas as freguesias. Para o povo ouvir todos os dias as emissoras a anunciarem e os rádios a tocar para o povo se divertirem. Reparem, se querem ouvir, a ciência está a avançar. Cefeiras colhedoras, e inventaram a grua, foguetões para irem à lua, e na linha comboios e automotoras. Computadores e fotocopiadores há em qualquer continente, e foi admirado por muita gente. O descobridor da eletricidade, e reparem que é verdade, há mais família inteligente. Mar e tu és terra, pormuio à tua grandeza. Essa palavra não existe, pormuio. Está no dicionário, lá está. Pormuio à tua grandeza. Qual dos dois tem mais virtude e qual de nós tem mais riqueza? Se olhares ao oceano, lá virás o fim em fundo, e tenho visto terrenos no mundo navegarem no plano. O meu nome é Marofano, análise na vida de guerra. O poder em mim se encerra, não se lhe dá com o fim, e não é nada ao pé de mim, eu sou mar e tu és terra. É toda a minha valia, com esse meu merecimento, e as almas que eu sustento, com a minha pescaria. És com de noite e de dia, muitos milhões com certeza, é toda a minha nobreza, que eu te vou mostrando, e a terra rendeu acabando por mim à tua grandeza. Eu sou mar poder sagrado, em todo o mundo faço cristão, e tenho um braço em Jordão, onde Cristo foi batizado. Os banhos que eu tenho dado aos doentes dou saúde, a humildade em mim se ilude, ao merecimento que tenho, mas a terra vê lá bem qual dos dois tem mais virtude. Tenho meu fundo escondido, onde eu tenho meu tesouro, muito pobre, prata e ouro, sem ninguém ter mexido. Ninguém tenha no sentido, e ninguém tenha tal poeteza. Coisa com melhor delicadeza, tudo isso eu possuo, mas a terra vê lá tu, qual nós tem mais riqueza. Uma das antigas colónias Tem. que eu já ouvi também. Ainda se lembra? Eu continuei a lição e comecei a explicar das extensas pressões que tinha no ultramar. Não era esta? Os portugueses com fé lutando com fome e sede e descobriram Cabo Verde e a província da Guiné. A ilha de Príncipe, Santo Tomé e Santa Helena e Assunção. O Brasil, aquela nação, pertenceu a Portugal e para dar a ver ao pessoal é continua a edição. Já está independente e pertenceu aos portugueses. A Angola 14 vezes maior que o nosso continente. Seguiram para a frente com as ondas a lutarem. Conseguiram penetrar. Em Moçambique também, e daquelas terras já nem é possível explicar. As Molucas e Timor, a armada portuguesa descobriu. Goa, da mão e Dio e o fim do nosso setor. Já podes ver o valor
destes grandes corações, perante 1000 saudações a Lisboa regressaram e a nosso poder ficaram as instituições. Por aqui já podes ver quanto grande era Portugal e o que pertencia à colonial e que tínhamos em nosso poder. Não deixes de esquecer e põe-te bem a pensar. Quando era preciso lutar, defendíamos triunfantes as colónias importantes que tinham no ultramar. Manuel Ambrósio da Rosa, esta é a história. Manuel Ambrósio da Rosa, és um poeta afamado. Merece o sceptro e a coroa, aonde quer que for chegado. E dou todo o merecimento a qualquer criatura que leia a Santa Escritura com muita fé e atento. Aquele que é avarento, zalim e traz grosa, fala com aspecto e prosa, para poder matar e ferir, e gostava de poder ouvir Manuel Ambrósio da Rosa. Dizem que em São Matias está quem sabe cifrar, e diz-me conta léguas está no mar, e o tempo que viveu Isaías. Aonde se gerou Elias e aonde foi sepultado. E se morreu descalço ou calçado, imperador Iraque sem poder, mas se isso me souber dizer, és um poeta afamado. Diz-me a palma onde baixou, e a fonte onde se abriu, e Moisés aonde feriu, e o seu povo aonde embarcou. Garcias até onde chegou, com a sua nobre pessoa, e diz-me contos e morreram em Lisboa, quando arder com bala ardente, e se me disser de repente, merece o sceptro e a coroa. Diz-me quem foi o primeiro rei, que os homens respeitaram, as suas leis veneraram, e quem fez a primeira lei. Diz-me o que eu procurei, aonde está o que foi criado. Se morrer muro ou batizado, aquilo que vindo mal, e se o ser ganha mais um degrau, aonde quer que for chegado. Uma pequena curiosidade, e não são anos de estudarem, e com respeito à antiguidade não posso tudo explicar. Tem um mar em redondez, 6.080 léguas, diz aqui o Atlântico. E medidos a metros a réguas, e esta medição se fez. Dobro baixo, sem larguez, 10 vezes na realidade. Isto não é quantidade, isto é dizer benté, isto meio pequeno falar é uma pequena curiosidade. Isaías no seu reinado, 72 anos viveu, Elias ainda não morreu e em terça foi gerado. Está no quarto sem bordado para ainda vir pregar. Iraque teve de se descalçar às portas de Jerusalém, e que essa bona do que não tem nação e de estudar. No Cairo a palma prendeu, uma fonte arrebentou, Moisés no mistério tocou, e no mar vermelho a sua mão estendeu. Garcias ainda cresceu para ver dos gados a vaidade. Lisboa teve uma mortandade, 13.000 fez morrer, e tem mais a fazer com respeito à antiguidade. Primeiro rei foi Embrote, que os homens respeitaram, as suas leis veneraram, Saúl furtaram o capote. Tal foi Torega Fiote, sempre morro vem acabar, seu pai mandou matar, porque ele era desobediente, e acá como não estou ciente, não posso tudo explicar. Além de 7 estrelas, e formaram uma escrivania. E era a lua onde estava a carta, e era o sol que a escrevia. A carta foi pela nascente, publicando as suas verdades. O sol esqueceu as chaves, lá se ponta de poente. Logo repentinamente, e foram as letras conhecê-las. E depois de compreendê-las, mandaram pelo contínuo as chaves ao cristalino e além de 7 estrelas. Cristalino se ausentou com 2 estrelas na companhia, e quando em certa altura ia, as estrelas admirou. A da direita no tinteiro se formou, no mais fino ouro que havia, e quando por outro lado seguia, viu a da esquerda cerrada, com uma linda pena adorada, formar uma escrivania. O sol que viu tão bons arranjos, escreveu uma carta bem escrita, e mandou-a de visita para o escritório dos anjos, onde estava São Miguel Alcanjo, com a sua memória ingrata, escrevendo numa carteira de prata, a Santão Santo por religião, e com uma pena de ouro na mão, era a lua onde estava a carta. Como do sol o poente chegou, a sua cor envaiu, e com as chaves as portas abriu, logo para dentro entrou. Por a Santa Virgem bradou, aquela doce alegria, rezando a Ave Maria, pela Santa Virgem bradando, e eram os anjos da carta notando.
E eu sou o que escrevia. Nasci no campo, conheço o amanhecer. Conheço o frio da noite, senti chover. Fui poeta, guardei gado, fui cavador. Conheço o sabor salgado do meu suor e um mundo melhor eu não consegui. Não fujas, pastor, que eu canto por ti. Campo plantei-me plantas que Deus criou. Deixei preso nessas plantas tudo o que sou. Fui criança, fui soldado e até cresci. Tenho saudades do gado, do que perdi. Não fujas, pastor, que eu canto por ti. E um mundo melhor hás de conseguir. Não fujas, pastor, que eu canto por ti.